Salve, salve, Paquitos e Paquitas! Aqui quem fala é o professor Yuri Carvalho, seu professor de física aqui no YouTube. Na aula de hoje, nós vamos estudar um conteúdo que é muito importante para a prova do Enem e para os demais vestibulares que acontecem aí ao redor do Brasil. O conteúdo de movimento retilíneo uniforme, ou simplesmente MRU. Então, sem muita enrolação, vamos tentar entender como é que funciona esse movimento retilíneo uniforme, o que é que você precisa entender sobre ele para que você consiga resolver questões. Nessa primeira aula, a gente vai começar com uma parte mais introdutória. A gente vai tentar entender o que é esse movimento retilíneo uniforme, como é que funciona esse MRU. E nos próximos vídeos, nós vamos para aquela parte mais prática, para aquela parte que envolve cálculos. Beleza? Então vem comigo. Gente, para vocês entenderem como é que funciona o MRU, o movimento retilíneo uniforme, eu quero que vocês analisem comigo essa situação aqui. Vamos supor que eu tenho uma bolinha e essa bolinha ela vai começar a se mover ao longo de uma trajetória, ao longo de uma estrada, digamos assim. E essa trajetória, ela é retilínea. Oi, Yuri, o que é que quer dizer isso? Isso quer dizer que essa trajetória que a bolinha vai descrever é uma trajetória em linha reta. Essa bolinha vai se mover em linha reta. Beleza? Então, eu tenho aqui a minha bolinha e essa bolinha ela vai se mover em linha reta. Ela vai se mover ao longo de uma trajetória retilínea. O que eu quero que vocês observem é as posições que essa bolinha vai ocupando conforme o tempo passa. Por exemplo, vamos supor que você está brincando de esconde-esconde. Quando você está brincando de esconde-esconde, você começa a contar a partir do zero. Obviamente, né? Tempo, você começa a contar a partir do zero. Nunca vi ninguém brincar de esconde-esconde e começar 54, 32, 98. Não faz sentido, né? Você começa zero, um, dois, três e assim por diante. É a mesma coisa, por exemplo, numa partida de futebol. Quando está acontecendo lá uma partida de futebol e você olha para o tempo da partida, perceba que o tempo começa a ser contado a partir do zero. Então, esse instante inicial, que é o instante zero, é quando o movimento começa. Então, vamos supor que o movimento começou aqui nessa posição, ou seja, no instante zero. Ah, Yuri, zero o quê? Zero segundos, zero minutos, zero horas, não importa, zero. Beleza? E nesse instante de zero segundos, a bolinha está numa posição que vale zero. Ah, Yuri, 0 metros, 0 quilômetros, 0 centímetros, não importa. No instante de 0 segundos, a bolinha está numa posição que vale zero, tá? Essa posição que vale zero, ela é chamada de marco zero, ou então de origem dos espaços, tá? Essa posição que vale zero, a gente vai chamar ela de marco zero, ou então de origem dos espaços. Tranquilo? Que nesse caso seriam 0 metros, né? Que eu estou colocando as minhas posições em metros. Beleza. Vocês estão vendo aqui por essa setinha que por algum motivo essa bolinha começou a se mover. Essa bolinha simplesmente começou a se mover. Ela está se movendo aí, nesse caso, para a direita. Eu quero que vocês observem as posições que essa bolinha vai ocupando em cada instante de tempo. Por exemplo, no instante de 0 segundos, a bolinha está na posição de 0 metros. E aí ela começa a se mover. No instante de 1 segundo, a bolinha está na posição de 1 metro. E ela continua se movendo. No instante de 2 segundos, ela está na posição de 2 metros. Continua se movendo. No instante de 3 segundos, ela está na posição de 3 metros. E no instante de 4 segundos, ela está na posição de 4 metros. Isso você já entendeu. Se esse movimento continuasse, qual seria a posição da bolinha no instante de 12 segundos? 12 metros. Qual seria a posição da bolinha no instante de 81 segundos? 81 metros. Qual seria a posição da bolinha no instante de 115 segundos? 115 metros. Vocês conseguiram entender isso, né? No instante de 0 segundos, a posição é 0 metros. No instante de 1 segundo, a posição é 1 metro. No instante de 2 segundos, a posição é 2 metros e assim sucessivamente. Então, a gente já consegue prever aí a posição da bolinha para cada instante de tempo. Por exemplo, se a questão te perguntasse
Qual vai ser a posição dessa bolinha no instante de 78 segundos? Ela vai estar na posição de 78 metros. Beleza? Só que o que é que eu quero que vocês também observem aqui? Vocês concordam que de 0 segundos para 1 segundo decorreu-se 1 segundo? Passou 1 segundo, né? De 0 segundos para 1 segundo, passou 1 segundo. Só que o que é que a nossa bolinha fez desse instante de 0 segundos para esse instante de 1 segundo? Ela saiu da posição de 0 metros e foi para a posição de 1 metro. Só que quando ela sai da posição de 0 metros e vai para a posição de 1 metro, ela percorre 1 metro. Ah, agora perceba. O que é que aconteceu do instante de 1 segundo para o instante de 2 segundos? Passou-se 1 segundo, né? De 1 segundo para 2 segundos, passa 1 segundo. E o que é que a bolinha faz? Ela sai da posição de 1 metro para a posição de 2 metros. Ou seja, ela percorreu 1 metro. Agora percebam o que acontece do instante de 2 segundos para o instante de 3 segundos. Passou 1 segundo. De 2 segundos para 3 segundos, passou 1 segundo. O que é que a nossa bolinha fez? Saiu da posição de 2 metros para a posição de 3 metros. Ou seja, ela percorreu 1 metro. Ah, de 3 segundos para 4 segundos, passou 1 segundo. O que é que a bolinha fez? Saiu da posição de 3 metros para a posição de 4 metros. Ou seja, ela percorreu 1 metro. O que é que eu quero que vocês entendam? Que nessa situação, sempre que se passa 1 segundo, a bolinha percorre 1 metro. Olha que simples. Passou 1 segundo, ela percorreu 1 metro. 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 Então, nesse desenho que eu fiz, sempre que se passar 1 segundo, a nossa bolinha vai ter percorrido 1 metro. Tá, Yuri, mas o que é que você quer tirar de lição disso aí? Eu quero que vocês percebam que essa bolinha, ela está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, perceba que para cada intervalo de tempo de 1 segundo, ou seja, intervalos de tempos iguais, a bolinha vai ter percorrido 1 metro. Distâncias iguais. Ah, então a minha bolinha está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Sempre que o seu objeto, sempre que o seu móvel, sempre que o seu corpo percorrer distâncias iguais, em intervalos de tempo também iguais, esse movimento que o corpo está realizando é um movimento uniforme. Todo movimento no qual um corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais é um movimento uniforme. Beleza? Então, eu posso dizer que o movimento dessa bolinha é um movimento uniforme. Por quê? Porque essa bolinha está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que, como a bolinha percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, o módulo da velocidade dessa bolinha vai ser constante. O que é o módulo da velocidade? O valor da velocidade. Como essa bolinha percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, o módulo da velocidade dessa bolinha, ou seja, o valor da velocidade dessa bolinha, é constante. Então, duas coisas que eu quero que vocês entendam aqui. Sempre que um objeto percorrer distâncias iguais em tempos iguais, esse objeto está executando um movimento que é uniforme. Então, em qualquer movimento uniforme, o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. Beleza? Em qualquer movimento uniforme, o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. E uma consequência disso é que o módulo da velocidade desse corpo, ou seja, o valor da velocidade desse corpo, é constante. Isso quer dizer que durante toda essa trajetória aqui, o corpo vai ter sempre o mesmo valor de velocidade. O valor da velocidade do corpo não muda. Não vai aumentar e nem vai diminuir.
Se o corpo tiver com uma velocidade de 80 quilômetros por hora, essa velocidade vai continuar sendo de 80 quilômetros por hora. Só que perceba, quando um corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais, o movimento é uniforme. Só que percebam que eu estou falando de um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, além do corpo percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, esse corpo está se movendo em linha reta. Ele está realizando uma trajetória retilínea. Tranquilo? Então, isso é o movimento retilíneo uniforme. A gente diz que um corpo está em MRU, em movimento retilíneo uniforme, quando esse corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, e esse corpo está se movendo em linha reta. Qual é a consequência direta disso? A consequência direta do fato do corpo percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais é que o módulo da velocidade desse corpo é constante, ou seja, o valor da velocidade desse corpo é constante. Constante e diferente de zero, tá? Porque se fosse zero, o corpo estaria parado. O corpo estaria em repouso. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Guardem essas informações. Quando é que um corpo está em movimento uniforme? Quando esse corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. Qual é a consequência desse corpo percorrer distâncias iguais em tempos iguais? A consequência é que o módulo da velocidade daquele corpo, ou seja, o valor da velocidade daquele corpo é constante. E se esse corpo se move em linha reta, esse movimento é retilíneo uniforme. Tranquilo? Então esse foi o vídeo de hoje. Valeu! Salve, salve, Paquitos e Paquitas! Aqui quem fala é o professor Yuri Carvalho, seu professor de física aqui no YouTube. Na aula de hoje, nós vamos estudar um conteúdo que é muito importante para a prova do Enem e para os demais vestibulares que acontecem aí ao redor do Brasil. O conteúdo de movimento retilíneo uniforme, ou simplesmente MRU. Então, sem muita enrolação, vamos tentar entender como é que funciona esse movimento retilíneo uniforme, o que é que você precisa entender sobre ele para que você consiga resolver questões. Nessa primeira aula, a gente vai começar com uma parte mais introdutória. A gente vai tentar entender o que é esse movimento retilíneo uniforme, como é que funciona esse MRU. E nos próximos vídeos, nós vamos para aquela parte mais prática, para aquela parte que envolve cálculos. Beleza? Então vem comigo. Gente, para vocês entenderem como é que funciona o MRU, o movimento retilíneo uniforme, eu quero que vocês analisem comigo essa situação aqui. Vamos supor que eu tenho uma bolinha e essa bolinha ela vai começar a se mover ao longo de uma trajetória, ao longo de uma estrada, digamos assim. E essa trajetória, ela é retilínea. Ô Yuri, o que é que quer dizer isso? Isso quer dizer que essa trajetória que a bolinha vai descrever é uma trajetória em linha reta. Essa bolinha vai se mover em linha reta. Beleza? Então, eu tenho aqui a minha bolinha e essa bolinha ela vai se mover em linha reta. Ela vai se mover ao longo de uma trajetória retilínea. O que eu quero que vocês observem é as posições que essa bolinha vai ocupando conforme o tempo passa. Por exemplo, vamos supor que você está brincando de esconde-esconde. Quando você está brincando de esconde-esconde, você começa a contar a partir do zero. Obviamente, né? Tempo, você começa a contar a partir do zero. Nunca vi ninguém brincar de esconde-esconde e começar 54, 32, 98. Não faz sentido, né?
Você começa 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É a mesma coisa, por exemplo, numa partida de futebol. Quando está acontecendo lá uma partida de futebol e você olha para o tempo da partida, perceba que o tempo começa a ser contado a partir do zero. Então, esse instante inicial, que é o instante zero, é quando o movimento começa. Então, vamos supor que o movimento começou aqui nessa posição, ou seja, no instante zero. Ah, Yuri, zero o quê? 0 segundos, 0 minutos, 0 horas, não importa, zero. Beleza? E nesse instante de 0 segundos, a bolinha está numa posição que vale zero. Ah, Yuri, 0 metros, 0 quilômetros, 0 centímetros, não importa. No instante de 0 segundos, a bolinha está numa posição que vale zero, tá? Essa posição que vale zero, ela é chamada de marco zero, ou então de origem dos espaços, tá? Essa posição que vale zero, a gente vai chamar ela de marco zero, ou então de origem dos espaços. Tranquilo? Que nesse caso seriam 0 metros, né? Que eu estou colocando as minhas posições em metros. Beleza. Vocês estão vendo aqui por essa setinha que por algum motivo essa bolinha começou a se mover. Essa bolinha simplesmente começou a se mover. Ela está se movendo aí, nesse caso, para a direita. Eu quero que vocês observem as posições que essa bolinha vai ocupando em cada instante de tempo. Por exemplo, no instante de 0 segundos, a bolinha está na posição de 0 metros. E aí ela começa a se mover. No instante de 1 segundo, a bolinha está na posição de 1 metro. E ela continua se movendo. No instante de 2 segundos, ela está na posição de 2 metros. Continua se movendo. No instante de 3 segundos, ela está na posição de 3 metros. E no instante de 4 segundos, ela está na posição de 4 metros. Isso você já entendeu. Se esse movimento continuasse, qual seria a posição da bolinha no instante de 12 segundos? 12 metros. Qual seria a posição da bolinha no instante de 81 segundos? 81 metros. Qual seria a posição da bolinha no instante de 115 segundos? 115 metros. Vocês conseguiram entender isso, né? No instante de 0 segundos, a posição é 0 metros. No instante de 1 segundo, a posição é 1 metro. No instante de 2 segundos, a posição é 2 metros e assim sucessivamente. Então, a gente já consegue prever aí a posição da bolinha para cada instante de tempo. Por exemplo, se a questão te perguntasse, qual vai ser a posição dessa bolinha no instante de 78 segundos? Ela vai estar na posição de 78 metros. Beleza? Só que o que é que eu quero que vocês também observem aqui? Vocês concordam que de 0 segundos para 1 segundo decorreu-se 1 segundo? Passou 1 segundo, né? De 0 segundos para 1 segundo, passou 1 segundo. Só que o que é que a nossa bolinha fez desse instante de 0 segundos para esse instante de 1 segundo? Ela saiu da posição de 0 metros e foi para a posição de 1 metro. Só que quando ela sai da posição de 0 metros e vai para a posição de 1 metro, ela percorre 1 metro. Ah, agora perceba. O que é que aconteceu do instante de 1 segundo para o instante de 2 segundos? Passou-se 1 segundo, né? De 1 segundo para 2 segundos, passa 1 segundo. E o que é que a bolinha faz? Ela sai da posição de 1 metro para a posição de 2 metros. Ou seja, ela percorreu 1 metro. Agora perceba o que acontece do instante de 2 segundos para o instante de 3 segundos. Passou 1 segundo. De 2 segundos para 3 segundos, passou 1 segundo. O que é que a nossa bolinha fez? Saiu da posição de 2 metros para a posição de 3 metros. Ou seja, ela percorreu 1 metro. Ah, de 3 segundos para 4 segundos, passou 1 segundo. O que é que a bolinha fez? Saiu da posição de 3 metros para a posição de 4 metros, ou seja, ela percorreu 1 metro. O que é que eu quero que vocês entendam? Que nessa situação, sempre que se passa 1 segundo, a bolinha percorre 1 metro. Olha que simples. Passou 1 segundo, ela percorreu 1 metro. 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 Então, nesse desenho que eu fiz, sempre que se passar 1 segundo, a nossa bolinha vai ter percorrido 1 metro. Tá, Yuri, mas o que é que você quer tirar de lição disso aí?
Eu quero que vocês percebam que essa bolinha, ela está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, perceba que para cada intervalo de tempo de 1 segundo, ou seja, intervalos de tempos iguais, a bolinha vai ter percorrido 1 metro. Distâncias iguais. Ah, então a minha bolinha está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Sempre que o seu objeto, sempre que o seu móvel, sempre que o seu corpo percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais, esse movimento que o corpo está realizando é um movimento uniforme. Todo movimento no qual um corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais é um movimento uniforme. Beleza? Então eu posso dizer que o movimento dessa bolinha é um movimento uniforme. Por quê? Porque essa bolinha está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que, como a bolinha percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, o módulo da velocidade dessa bolinha vai ser constante. O que é o módulo da velocidade? O valor da velocidade. Como essa bolinha percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, o módulo da velocidade dessa bolinha, ou seja, o valor da velocidade dessa bolinha, é constante. Então, duas coisas que eu quero que vocês entendam aqui. Sempre que um objeto percorrer distâncias iguais em tempos iguais, esse objeto está executando um movimento que é uniforme. Então, em qualquer movimento uniforme, o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. Beleza? Em qualquer movimento uniforme, o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. E uma consequência disso é que o módulo da velocidade desse corpo, ou seja, o valor da velocidade desse corpo, é constante. Isso quer dizer que durante toda essa trajetória aqui, o corpo vai ter sempre o mesmo valor de velocidade. O valor da velocidade do corpo não muda. Não vai aumentar e nem vai diminuir. Se o corpo tiver com a velocidade de 80 quilômetros por hora, essa velocidade vai continuar sendo de 80 quilômetros por hora. Só que perceba, quando um corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais, o movimento é uniforme. Só que percebam que eu estou falando de um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, além do corpo percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, esse corpo está se movendo em linha reta. Ele está realizando uma trajetória retilínea. Tranquilo? Então, isso é o movimento retilíneo uniforme. A gente diz que um corpo está em MRU, em movimento retilíneo uniforme, quando esse corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais e esse corpo está se movendo em linha reta. Qual é a consequência direta disso? A consequência direta do fato do corpo percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais é que o módulo da velocidade desse corpo é constante, ou seja, o valor da velocidade desse corpo é constante. Constante e diferente de zero, tá? Porque se fosse zero, o corpo estaria parado. O corpo estaria em repouso. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Guardem essas informações. Quando é que um corpo está em movimento uniforme? Quando esse corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. Qual é a consequência desse corpo percorrer distâncias iguais em tempos iguais? A consequência é que o módulo da velocidade daquele corpo, ou seja, o valor da velocidade daquele corpo é constante. E se esse corpo se move em linha reta, esse movimento é retilíneo uniforme. Tranquilo? Então esse foi o vídeo de hoje. Valeu!